E aí, moçada, um salve a todos vocês. Aqui é Evangelista Pensador, o nome já diz, né? Evangelista Pensador. Pensamos no Evangelho de Cristo. Então, você que tem Bíblia aí, vamos ler a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento. Vamos estudar um pouco a respeito sobre o poder na meditação da palavra. O que ela gera em nós? O ler a Bíblia diariamente. O que acontece com o ser humano quando ele pega a palavra de Deus e lê? Existe algum segredo que libera o que está aqui, a mentalidade de Cristo em nós, algo assim? Existe algum segredo nela? Existe uma arte, uma maneira de se ler a Bíblia? Existe. E hoje eu vou estar dizendo para você qual que é a maneira certa de estar lendo a Bíblia. Então, você que tem aí, a Bíblia, abre em Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. É interessante nós observarmos esse texto, pensar um pouco nele. Eu só ficar com a primeira parte dele, né, hoje, para nós entendermos o que acontece. Você, quando medita na palavra de Deus, quando você lê ela, o que é meditar? Pensar nela. Qual a consequência disso para a tua vida? O que ocorre com você? Tua vida é mudada, tua vida é transformada, ela é inspirada. Cientistas já fizeram uma pesquisa e viram que endorfina, serotonina, vários hormônios são liberados até mesmo para aqueles com uma leitura diária da Bíblia. O que acontece com o nosso cérebro, com a nossa vida? Nós somos inspirados por um poder maior. Essa meditação na palavra de Deus, muitas pessoas hoje, vou falar, né, a luta contra o pecado, inclusive é o nome dessa mensagem, é a luta contra o pecado. Então, quando você luta e tenta vencer o pecado e não consegue, tenta melhorar de vida como cristão e não consegue, tenta ir para frente e não consegue, parece amarrado, o que está faltando? A meditação na palavra. A personificação de Jesus Cristo é a palavra. A personificação da Bíblia, de Cristo, do próprio Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quando você passa tempo meditando nela, todos os dias, separa um momento, diariamente com Deus, você começa a ser inspirado. E as pessoas que meditam 4 a 8 capítulos da Bíblia por dia, ela tem uma mudança, começa uma mudança emocional rápida, não é demorada. Essa mudança emocional, ela começa nos primeiros 3 dias. No terceiro dia ela começa já a ter uma sensação, uma percepção. No 7º aumenta, no 21º dia aumenta muito. Após 6 meses de meditação, isso é ciência observando os cristãos, após 6 meses da pessoa, ela meditando na palavra de Deus, interessante, a fé, as suas emoções, as suas habilidades, seus dons, seus talentos, sua profissão, tudo parece se torna equilibrado, começa a se tornar como aquela árvore descrita aí. A pessoa, ela dá o seu fruto na estação própria. Tudo que ele faz, o que acontece? Ele prospera. Tudo que ele faz prospera. Aonde ele coloca a mão, vai para frente. A vida dele se torna outra. Não vou dizer que não vai ter problema, mas ele consegue vencer os problemas, as dificuldades, a saúde dele melhora, tudo nele começa a mudar. Por que isso? Vida profissional sua está tendo desgaste, está destruída, está indo de mal a pior, tudo começa a mudar, simplesmente pelo ato da pessoa, ela está meditando na palavra de Deus. Simplesmente o ato dela tirar um momento para ler a Bíblia diariamente, a qual Deus tinha com o ser humano antes.
antes da queda do homem, existia uma leitura da Bíblia diária. E qual que era essa leitura da Bíblia? Qual que era esse momento de leitura da Bíblia? Era aquele momento que Deus vinha ter com Adão no finalzinho do dia, falar com ele. Era a palavra de Deus, era o conhecimento de Deus. Todo dia havia isso, um contato de Deus e Adão e Eva. Havia então um contato com eles, era o alimento deles, era o conselho, era a palavra que Deus dava para ele. E isso foi apagado nas nossas vidas, mas está no nosso inconsciente. Todo dia, na viração do dia, nós temos a vontade de sentar, de descansar, de conversar com alguém, está entendendo? Aí as pessoas vão para os caminhos tudo errado, né? Vão para os bares, vão para lugares tal, outros vão para os lugares certos, bom, né? Para com a sua esposa, para conversar com a sua família, é legal até, mas isso está no inconsciente. O que é isso? Não que você vai orar, ler a Bíblia naquele horário, é bom, mas a necessidade que o nosso inconsciente tem, que está dentro de nós, de termos um contato com o Criador. Isso é importante você entender, desenvolver essa parte. Então, se você perguntasse para alguém, como que eu mudo minha vida dentro da Bíblia? O que ela causa em mim? Ela causa uma mudança tremenda. Agora, existe uma chave de liberar o conhecimento de Deus. O que é esse conhecimento em si? O conhecimento de Deus, para o homem, Jesus sempre afirmou, é vida, é poder, é transformação. Nunca mais vai ter necessidade, nunca mais vai ter vazio, tristeza, medo, insegurança. Mas cadê tudo isso? Cadê todas essas promessas? Cadê tudo isso? Cristo ensinando lá. Cadê o conhecimento de Cristo? Cadê que dá vida? Cadê esse negócio? É a pergunta, a indagação de muitos cristãos. Mas por quê? Por quê? Porque na época também existia a Bíblia. E na época existiam grupos de pessoas, grupos religiosos que liam a Bíblia. Jesus, até para os que mais liam a Bíblia, Jesus disse: vocês têm a chave dos céus na mão, que é a Bíblia, não entra e não deixa ninguém entrar. Você viu só? Eles tinham a chave do céu, não entra, não usa ela para entrar e não deixa ninguém entrar. Mas por quê? Porque não era acompanhado pela fé. A fé libera o poder oculto da palavra de Deus. Existe um poder oculto? Sim, existe. As palavras que vos digo, Jesus disse, é espírito e vida. Quando a palavra recebe o espírito, ela se torna vida. A diferença dos fariseus que liam a Bíblia, sabiam de cor, todo dia passavam o tempo decorando a Bíblia, e citavam ela, confessavam, declaravam, e nada acontecia. Mas a diferença de um cristão da época que falava, aconteceu, de Cristo falando e acontecia, qual que é a diferença? É o Espírito, o poder do Espírito Santo, que vem mediante ou através da fé. É só você ler o livro de Romanos, os Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você vai começar a sublinhar, apertar, passar um lapisinho, alguma coisa lá, dar uma olhadinha, medite naquilo, né? No que diz respeito à fé, no que diz respeito a espírito, no que diz respeito a obras, aí você vai separar na sua mente. Você vai entender que a fé, você vai entender que o espírito, você vai entender tudo isso, que é uma separação e uma união ao mesmo tempo, uma separação das obras, da força própria. A diferença do ser humano que não recebe o espírito de vida da Bíblia, que a Bíblia se torna mais um livro qualquer, ou um livro morto, é uma palavra morta. A diferença é a maneira que você lê, o jeito que você escolhe lê-la, meditar nela, a maneira que você escolhe meditar. Se você não usa a fé, o que é a fé? É aceitar o que nela está escrito. Quando você aceita o que nela está escrito, então o espírito de vida, a unção que está oculta na palavra de Deus, não no livro em si, mas na atmosfera, a presença do Espírito Santo é liberada para dentro da sua vida, para o seu corpo, para a sua alma. O homem, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Ele é um ser espiritual que possui uma alma e mora dentro do corpo humano. Então Deus, a palavra de Deus diz que o teu corpo, a tua alma, o teu espírito é atingido pela unção. Essa unção, esse poder começa a mover na sua vida. A partir de hoje eu vou passar um tempo lendo a Bíblia,
vou me tornar um pensador, né? Vou me tornar um pensador cristão. Eu vou passar tempo pensando na Bíblia, lendo a palavra de Deus. Vou começar com o 4º capítulo da Bíblia. E aí a pessoa começa. E é uma pesquisa feita por muitos pregadores, que os cristãos que leem a Bíblia diariamente e acreditam nela, que escolhem acreditar, depois começa a ler, eles têm uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida melhor que a dos outros cristãos, uma vida equilibrada, uma vida no poder de Deus. É só você ver o chamado, que há uma guerra aí, né, dos cristãos evangélicos, entre pentecostais e os tradicionais. Aí você vê que os pentecostais vivem indo para a igreja, voltando, caindo, vive subindo montanha-russa. Sorte se ele morrer na igreja, né? Mas ele vive indo para a igreja, saindo da igreja, indo para a igreja, saindo da igreja. Os tradicionais conhecidos não tem esse negócio de desviar. Dificilmente eles desviam, né? Aí os pentecostais até falam, né, que já vive desviado por isso. Não é porque a pessoa não aceita os dons de línguas ou os dons do Espírito, né, como vocês, que ele é uma pessoa que não tem Deus. Pelo contrário, tem até mais às vezes. Por quê? Porque a personificação de Cristo é a palavra. A diferença dos cristãos pentecostais hoje, infelizmente, e tradicionais, é que os tradicionais conhecidos leem mais a Bíblia do que os pentecostais. E essa palavra, eles escolhendo acreditar nela, se torna o quê? Vida. Cada igreja tem sua doutrina, lógico. Mas o que é menos ensinado no meio pentecostal, isso é uma realidade, é a meditação na palavra de Deus. E quando você não medita na palavra de Deus, eu fui criado no Lar Batista, por exemplo. Então minha mãe me acordava cedo para ficar lendo a Bíblia para mim. Então, aquilo era muito incômodo e ruim para mim. Mas para ela era espírito e vida, porque eu não estava nem aí. Mas é essa a diferença. Quando você lê a palavra de Deus e você acredita nela, você tem espírito e tem vida. A unção do Espírito Santo faz com que a palavra de Deus se torne vida dentro de você. Está lá escrito que Jesus levou sobre si a nossa dor, nossa enfermidade. Muitas das pessoas nunca são curadas por Deus, ainda que clamem, fazem campanha, vão para a igreja e o Benihim ora por ele, mesmo assim não recebe cura. Agora, por quê? Está entendendo? É um cristão, ele não assumiu a responsabilidade que ele tem. O cristão tem uma responsabilidade, ele recebeu um novo nascimento, ele tem que se alimentar de Deus. No momento que ele começa a se alimentar de Deus, do Espírito de vida, no momento que ele começa a passar tempo com as Escrituras, a Bíblia começa a transformá-lo. E aí que entra o segredo, um dos maiores segredos, a libertação do pecado. Se uma pessoa procura um grande homem de Deus, ou já procurou, e quando eles procuram, a primeira coisa que o grande homem de Deus diz, ou o homem de Deus diz é: você tem lido a Bíblia? Você tem meditado nela? Aí o homem de Deus vai dizer para ela, o grande homem de Deus, ou o homem de Deus: olha, passe tempo nas Escrituras, não tenta largar o pecado. Quanto mais você tenta, mais você peca. Apenas quando você está sujo, você entra debaixo do chuveiro e fica lá, não fica até ficar limpinho. Assim as Escrituras. Escolha somente ativar o poder dela, abrir o poder, a unção que está nela, que é a fé. Aceite o que nela está escrito, independente da tua crítica. Aceita que Deus vai te iluminar, crê que Ele vai te iluminar, crê que somente, entenda isso, não é nem crer também, é entender, vai além, que somente o Espírito de Deus pode liberar o poder das Escrituras. Está nessa pessoa do Espírito de Deus. E quando você entende, aceita isso, você passa a crer. Quando você acredita e abre a Bíblia crendo, escolhendo acreditar que Deus vai falar com você, que o Espírito Santo, somente Ele pode, ainda que você saiba que está escrito lá, ainda que você tenha todos os códigos de interpretação de texto que possa existir na sua mente, da hermenêutica, da exegese, da tradução antiga, seja o que for, ainda que você tenha o grego, o hebraico dominante, não importa. Se você não crê que o Espírito de Deus vai trazer para você a revelação, o rema, a palavra viva, Ele não traz. Vai ficar uma palavra morta, conhecimento morto.
Os fariseus eram assim. Mas no momento que você começa a acreditar que Deus vai falar com você, começa a ler a Bíblia, passa tempo lendo, o Espírito Santo começa a te iluminar, te alimentar, te fortalecer. Ele começa a operar na sua vida, aonde vai te conduzir a uma transformação. Então a pessoa tenta lá, já conheci muitos casos, muitas pessoas que tentam largar o pecado, as coisas erradas, tentam largar vício e não conseguem. Não para. Apenas passe tempo mortificando a sua carne. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Romanos 12, verso 1. Eu imploro a vocês que vocês mortifiquem a carne. Basta vocês, o que é mortificar a carne? Fazer o contrário do que a carne quer. Porém, presta atenção, o que o teu corpo quer. Então eu não vou pecar e não consegue deixar de pecar. E aí que vem a interpretação certa. Vou apresentar o culto espiritual. Como que se mortifica a carne? Fazendo o contrário, literalmente, o que a tua carne, naturalmente é isso que as pessoas ensinam, o que a tua carne quer. É isso que é mortificar na mente de muito cristão. Então, eu não posso usar droga, eu vou mortificar, não vou usar, não. Eu vou fazer o contrário, sim, mas não é aquilo. O que alimenta a minha carne? Eu vou fazer o contrário que alimenta a minha carne, para que eu possa ser inspirado a praticar o pecado. Eu vou fazer o contrário a isso. Essa é a base. E o que é isso? O contrário é passar tempo na presença de Deus. A única coisa contrária que você tem que fazer é ir direto na fonte, começar a ler a Bíblia. Dessa maneira você começa a mortificar a sua carne, a ler as Escrituras. O primeiro ato da mortificação da carne, a primeira ação de um cristão é a meditação na palavra de Deus. Por isso na igreja primitiva as pessoas não sabiam ler e era então colocado uma ordem espiritual dos grandes homens de Deus para que todo dia se separasse um momento de leitura das Escrituras, para que o povo viesse a receber. Até 3, 4 vezes por dia eles iam receber. Enquanto o ministro, o pregador, lia, sem explicar nada, só lendo, a pessoa ia meditando, pensando, porque eles não sabiam ler. A importância que Deus deu, isso no estudo da igreja primitiva, a importância que Deus deu, que Deus dá à leitura da Bíblia, onde é citado lá, né? O apóstolo Paulo cita Timóteo sobre isso, a leitura diária. Então, é importante você entender que como é que Deus atua. Se você passar um tempo só tentando, para de lutar contra o pecado. O único pecado que você vai lutar é a preguiça. A preguiça ou a incredulidade de não ler a Bíblia. Só. Não tenta as outras coisas, não adianta. Começa então a ler a Bíblia. É incrível. É natural, é simples. O poder de Deus entra em ação e sem esforço nenhum, praticamente, contra aquele pecado em si, você é liberta. Simples. Pelo simples ato do vício das drogas, do vício da bebida, do vício do pecado, do vício da pornografia, você começa a ser liberto naturalmente pelo poder de Deus. Sempre, quando eu digo naturalmente, é sem ter o esforço, é o poder do Espírito. O único esforço que eu digo para você fazer é de crer, acreditar e passar tempo lendo a Bíblia. As pessoas tentam então mortificar a sua carne pensando que mortificar é ir contra o pecado em si. Você tem que ir contra o que alimenta o pecado, o que gera aquele pecado, que é a preguiça, ou o tempo que você passa alimentando o seu inconsciente, alimentando a sua mente com coisa errada. Está entendendo? Esse tempo que você alimenta pela internet, por TV, por filme, por tudo, pelo mundo, ele vai alimentando o teu inconsciente, o teu homem carnal, vai dando força para ele, inspirando ele. Agora, se você passar tempo alimentando o teu inconsciente, o teu espírito, com a presença de Deus, com a leitura da Bíblia, o tempo, começa com 4 capítulos da Bíblia. Então, se você passar tempo, vai alimentando o teu espírito, vai ficando forte. Não tenta levantar um peso mais do que você consegue. Apenas fortaleça teus músculos naquilo que você consegue. E aí você vai ter mais força, depois de estar fortalecido, a levantar mais alto o peso.
da mesma forma. No mundo espiritual não é diferente. As faculdades espirituais que o apóstolo Paulo falou lá, que devem ser exercitadas em Cristo Jesus. Então essas faculdades, o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso conhecimento de Cristo, que é certo e errado, tem que ser fortalecido. E como ele é fortalecido? Meditando a palavra. Vamos separar todos os dias um momento da palavra de Deus, um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência gigantesca, uma pesquisa científica em muitos cristãos. Os que leem a Bíblia têm uma vida sobrenatural, os que não leem têm uma vida normal. Um abraço, até mais.